acerca de inteligência, ele diz o seguinte, página 46. As qualidades intelectuais são aquelas que evocam o uso do intelecto. Trata-se de qualidades inatas, mas também empíricas. Inatas, aquilo que a pessoa já nasce com ela. Então, coisas que já estão presentes nela de forma natural. Então, o ser humano tem, de fato, algumas competências inatas. Senão, você nasceria, sua mãe teria que respirar por você, mastigar por você, apertar sua barriga para fazer a digestão. Então, você já tem algumas características que são inatas, são do próprio corpo. O corpo já sabe que tem que ter todo aquele movimento, né? A estrutura cerebral, tem a parte do cerebelo que dá esses comandos. Então, você faz digestão, você chora pedindo alimento, você respira, pisca. Então, são algumas capacidades que já estão presentes. E a partir delas, o ser humano vai apreendendo o mundo, né? Vai examinando o mundo e vai investigando e aprendendo cada vez mais habilidades, para aprender a andar, aprender a se comunicar na língua materna, vai então aprendendo essa língua a partir da vivência, né, da experiência que ele tem. Então, ele vai desenvolvendo outras aptidões a partir de algumas competências inatas. Então, você tem as competências inatas e ele chama aqui as empíricas. Tá? O empírico é aquilo que se aprende pelo contato, tá ok? Aquilo que se aprende pelo contato. Então você vai tendo uma experiência com essas situações, esses fatos, e você vai apreendendo deles, vai desenvolvendo capacidade para lidar com eles. Aprende a abrir uma porta, fechar, pular, se livrar de alguma coisa arriscada, entrar num lugar, sair e por aí vai. Né? Todas as aptidões que vão sendo desenvolvidas aí ao longo da vida. Então, a partir essa interação entre o que é inato e o que é empírico, né? É isso que ele está colocando aqui. Agora, sobre inteligência, o que ele diz? Inteligência é um conjunto de valores que formam a todas as características intelectuais de uma pessoa. Trata-se da faculdade de pensar, raciocinar, compreender, conhecer e interpretar. Ela ocupa o primeiro lugar entre todas as qualidades que um líder deve ter. Portanto, qualquer pessoa que pretende ocupar um cargo de liderança precisa possuí-la em alto grau, a inteligência. Ele traz uma definição aqui. A palavra inteligência vem do latim intelligentia, derivada de intelligere. Intelligere. O prefixo inter significa entre e o sufixo legere significa separar e escolher o que interessa. Embora o ato de escolher a coisa certa possa parecer algo fácil, não é, pois a maioria dos erros que as pessoas cometem são consequências de escolhas erradas. E aí, quando a gente começa a discutir essas coisas tão básicas, na verdade a gente está encontrando a solução e o caminho para o entendimento de muitas coisas complexas na nossa vida. Porque ao longo da nossa história, a gente acaba aprendendo a construir certas desculpas e certos subterfúgios com os quais nós tentamos justificar a situação na qual nos encontramos. Então, às vezes, você começa a atribuir as consequências daquilo que você está vivenciando a outros fatores que não estão ligados diretamente a você. Foi a economia, foi a situação climática, foi a situação política do país, foi a perda do amor da sociedade. Então você generaliza, né? Para que a culpa não seja encontrada em você. Aí você pega e distribui ela por um percentual gigantesco, né? Você compartilha com toda a humanidade, né? A partir dessas generalizações. Só que muitas das vezes não foi necessariamente a queda na economia, mas foi a sua forma irresponsável de lidar com as finanças. Então você poderia muitas das vezes ter economizado, ter não investido em coisas supérfluas, né? Ter investido em algo mais rentável, algo que desse algum retorno, só que você preferiu ir vivendo de uma forma regalada, como diz a Bíblia, né? Gastando excessivamente e não tendo nenhuma reserva. Aí quando chega no momento em que você tem um colapso econômico na sua região, e você tem uma perda de empregos, você tem uma perda de uma desaceleração do comércio, vai ter uma restrição.
Só que dentre aqueles que serão afetados, você tem alguns que eram precavidos e que haviam, por exemplo, se prevenido para o futuro. Eu vou pegar esse dinheiro aqui, eu vou guardar, né? Eu vou diminuir o lazer, diminuir, né, o entretenimento, diminuir os gastos supérfluos, que eu vou comprar um terreno em outro lugar, construir uma casa, e tá lá a casa. Aí, pau quebrou aqui, perdi o emprego, né, não dá para pagar mais aluguel, já tenho dinheiro no banco, pagar a empresa de mudança, vamos mudar para lá. Minha casa está lá, eu já comprei a casa antes. Então, só um pequeno exemplo aqui. Então, mesmo que haja um problema situacional que atinge toda uma parcela de pessoas naquela circunstância, nem todas sofrerão da mesma maneira. Nem todas sofrerão do mesmo jeito. Isso por quê? Inteligência. Inteligência, o mais básico dela é fazer boas escolhas. Escolher entre agir da forma A ou da forma B. E aí, quando você chega ao entendimento de que aquilo que você está vivendo é consequência direta das suas escolhas, você começa a compreender qual é a importância que tem cada escolha que você faz na sua vida. Cada escolha gera consequências. Talvez as consequências não sejam sentidas no primeiro momento, mas elas o serão no futuro. Você muitas das vezes queima uma oportunidade, ou você às vezes fecha uma porta que Deus tinha aberto, ou você às vezes deixa de fazer algo que deveria ter sido feito. E a Bíblia fala que existe pecado por comissão e por omissão. Existe pecado por comissão, no qual você vai lá e se mete mesmo em cometer pecados. Mas existe pecado também por omissão. Aquele que, sabendo fazer o bem, não faz, peca. Então, às vezes, você deveria ter feito e não fez. Por que você não fez? Os meus pais, uma maldição familiar, meu avô, a situação política, o preconceito racial. Não, meu irmão, você não fez porque você não quis. Você poderia ter optado por estudar ou ficar na rua batendo perna. Você preferiu ficar na rua batendo perna. Você tem uma lista enorme de amigos, mas quando chega na hora H, nenhum deles se importa com como você está. E cada um cuida da sua vida e está muito bem colocado. E você está onde? E a culpa é de quem? A culpa é do governo? A culpa é dos seus ancestrais? A culpa é de quem? A culpa é sua. Por causa aquilo que você fez de errado. Você gastou quando devia ter gasto. Ou aquilo que você deixou de fazer. Você deixou de se preparar, né, para o futuro. Que é onde você vê a importância. Quando você chega numa situação dessa, você entende o que é fazer escolhas. E você entende que as escolhas geram consequências. E aí começa um processo de transformação. Quando você assume, enquanto você não assume os erros, você vai sempre procrastinando. Você vai jogando isso para frente, vai dando desculpas. E você não muda. Você não é transformado. Você não passa por um processo de metanoia, que é algo que a gente fala muito relacionado ao arrependimento para conversão e salvação, mas isso está relacionado não só à conversão para a salvação, mas também a uma melhoria de vida, a uma evolução na vida. Você passa por uma situação, tudo bem, você fez uma escolha errada, mas não porque você fez uma escolha errada agora e sofre as consequências, que você tenha que continuar nessa situação. Você pode aproveitar este momento como uma experiência que num primeiro momento é negativa, porque traz sofrimento, mas pode se tornar positiva se você aprender algo com ela. Você fala, não, eu fiz escolhas ruins e eu preciso entender, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, assume a sua parte. Mas tem fulano, tem beltrano, tudo bem. Também não me ajudaram, me ignoraram, não me deram bons conselhos, ou pior, me deram péssimos conselhos, me levaram para o caminho errado. Tudo bem. Mas qual é a minha parcela? Né? Eu concordei, eu aceitei, né? Eu dei ouvidos ou eu não dei ouvidos. A minha parcela. Que aí você vai analisar das atitudes que você tomou e você vai, utilizando-se da inteligência, fazer escolhas. Inteligência não é só passar no concurso. Inteligência não é só acertar na bolsa de valores e ganhar dinheiro. Inteligência não é só você responder na faculdade, tirar um diploma, um mestrado, um doutorado. Inteligência é você se conduzir ao longo da vida, fazer boas escolhas. E o líder vive de fazer escolhas. Porque ele é um líder ou de uma igreja de 1 milhão de pessoas, ou ele é um líder de uma congregação, ou ele é o líder da sua família, ou ele é o líder de um pequeno grupo de pessoas que olham para a vida dele, ou ele é o líder da sua própria vida.
E sendo líder da sua própria vida, tudo aquilo que ele faz pode ser testemunho ou vergonha para o nome de Cristo. Porque ninguém é uma ilha. As pessoas estão conectadas. Mesmo que alguém pense que ele não exerce influência, é aquilo que eu sempre falo, eu acho que eu vou falar até morrer. Você quer saber se você é uma pessoa que influencia ou não, cometa um erro. Claro que eu não estou dizendo para ninguém sair por aí cometendo erro. Mas o dia que você cometer um erro, você vai ver a influência que você tinha. Vai ter pessoas certamente para chegar e dizer, mas justo você? Aí você fala, nossa, mas nem sabia que você olhava para mim, nem sabia que você se importava comigo. Mas a pessoa estava olhando para a sua vida, é um servo de Deus, é uma serva de Deus, e estava talvez tomando algum exemplo. E aí quando você vai e comete um erro, a pessoa percebe rápido que você cometeu aquele erro e fica chocado, surpreso, escandalizado. E é onde você vê que para o líder é imprescindível a reflexão. É imprescindível levar a sério essas coisas, né? Tomar decisões pensadas, refletir. E é onde entra aquilo que a gente está estudando sobre essas características da inteligência. Ele vai falar aqui, deixa eu ver quem é que ele cita aqui. Ó. Ele cita aqui alguém que fala sobre inteligência, de acordo com as pesquisas do psicólogo norte-americano Howard Gardner, e foi o mesmo que eu pesquisei. Só que essa pesquisa dele aqui eu acho que é um pouco mais antiga. Ele encontra 9 inteligências. Na pesquisa que eu fiz sobre Gardner, diz que ele elenca 9, aqui ele fala de 8. Ele diz que elenca 9 tipos diferentes de inteligência. E aí onde você vê aquelas pesquisas de QI, só que aquelas pesquisas não são a totalidade das aptidões de inteligência. Então, existe inteligência humana voltada para muitas outras coisas. É onde entra também a questão da vocação. A vocação. Então, a pessoa muitas das vezes, ele tem uma determinada vocação e ele manifesta interesse por certos conhecimentos, por certas informações. E aí, quando ele está imbuído naquilo para o qual ele tem vocação, nas informações que ele tem interesse em aprender, ele vai se desenvolver de uma forma muito melhor. Não que ele não tenha condições de aprender e de conhecer informações acerca de outras coisas para as quais ele não tem tanta aptidão ou que ele não tem tanto interesse. Ele pode. A sua capacidade de armazenar informações, sua capacidade de cognição, ou seja, de absorver aquele conhecimento, compreender e executar aquele conhecimento. Então pode ser que ele não seja brilhante em outras áreas, não seja extraordinário em outras áreas, né? Mas ele tem capacidade de se desenvolver bem, a capacidade de aprender bem. E onde entra muitas das vezes o líder, ele tem que atender aquilo que aquilo que necessita que ele faça. O líder tem que se apresentar para o reino de Deus e atender a demanda que é necessária para a glória e para o bom funcionamento do reino de Deus. E aí muitas das vezes você tem uma vocação que dá a você, por exemplo, mais capacidade, tá certo? Mais brilhantismo para você escrever um texto, para você construir um argumento, tá certo? Para você escrever um livro, muitas das vezes. Mas a igreja precisa que você desenvolva outras aptidões. É onde você vai se dedicar e você vai conseguir absorver as informações necessárias para poder atender a demanda, para poder atender ali o que está sendo necessário para o funcionamento do reino de Deus. Mas sabendo que você tem uma vocação, é onde você precisa, fazendo essa autoanálise, trabalhar a sua vocação para você oferecer o melhor para Deus, mas não deixar desprovida outras áreas, não deixar desprovidas outras aptidões, inteligências que você precisa desenvolver para que você possa trabalhar, você possa atender plenamente ao reino de Deus, você possa ser uma ferramenta útil na obra de Deus. É onde entra muitas das vezes a dificuldade da pessoa vai ser nos relacionamentos, ela não é boa para se relacionar, enquanto que a outra é muito boa nos relacionamentos, é uma pessoa que facilmente cativa, conversa com todo mundo, se preocupa, interage fácil com as pessoas, mas ele não é muito bom numa outra área mais teórica. Então ele é um pouco fraco. E aí ele sabe que o ponto forte dele é esse, o ponto fraco é aquele. No ponto fraco dele, ele vai ter que tomar os devidos cuidados para que aquilo não seja um laço contra o ministério dele, não seja um laço contra a vida pessoal dele. E aí ele vai ter que se empenhar
para pelo menos desenvolver algumas aptidões para que ele possa atender também naquela área. Ah, eu não gosto muito de ler. Tudo bem, então você não tem vocação para isso. Eu sou uma pessoa mais prática, eu gosto de fazer. Eu executo, né? Eu vou lá e resolvo problemas para resolver, eu vou lá e resolvo facilmente, rapidamente, converso com as pessoas, chamo, consigo fazer com que elas trabalhem juntas. Isso é uma aptidão maravilhosa. Só que chega um determinado momento que o que é necessário não é tanto o prático, não é tanto a pessoa que resolve problemas físicos, braçais, mas sim a pessoa que traz algo profundo da palavra de Deus. Algo que seja uma reflexão, pode ser, tudo bem? Que seja uma reflexão. O que você vai ter que fazer? Eu não sou tão forte nisso, mas eu vou me aproximar de alguém que é. Eu vou me aproximar de alguém que tem essa capacidade, tem essa aptidão. E eu vou, juntamente com ele, desenvolver, pedir um auxílio, né? Pedir uma ajuda nessa área, ouvir quem sabe, ouvir quem está na área, que dá provas de que de fato trabalha bem nessa área, desenvolve para o reino de Deus. E aí eu absorvendo isso, eu complemento. Onde entra a pessoa que, quando ela se apresenta para o reino de Deus com humildade, ela tem um crescimento exponencial maravilhoso na vida dela. Ela tem a potencialidade, a capacidade de crescer de uma forma extraordinária. Mas quando ela vem para o reino de Deus rígida, já como se ela conhecesse tudo, ela soubesse tudo, ela está acima dos outros, ela já, não, isso aqui eu entendo, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já sei, eu já faço, eu faço melhor do que quem está aí. Pronto, quando ela vem assim, ela já vem engessada, né? Muitas das coisas que ela pensa que sabe, muitas das vezes ela sabia para ela mesma, mas aquilo não funciona na realidade. Aquilo só funciona na cabeça dela. Ela pensa que ela é extraordinária, ela pensa que ela é a rainha da cocada preta, que ela é o pináculo, né, da sabedoria, quando na verdade ele é um alienado. Ele está ali pensando que está pregando muito, está abafando, mas na verdade ninguém está recebendo aquela mensagem. A comunicação não está sendo concretizada. Ele fala, mas ele fala numa linguagem tão... existe um abismo entre ele e aqueles que deveriam estar ouvindo. E esse abismo foi criado por ele mesmo, que se colocou num pedestal. Ou o outro chega, não, meu negócio é só questões práticas, tal, resolver, arrumar o cano, arrumar isso, arrumar aquilo outro. Mas quando ele vê os outros crescendo ministerialmente, pregando, ensinando e ganhando destaque, aí ele fica ressentido. Não, mas por quê? Eu vim aqui, eu trabalhei tanto, né? Meu irmão, muito bem, você é um bom encanador, você é um bom pedreiro, você é um bom faxineiro, mas você não desenvolveu outras áreas que são imprescindíveis para o reino de Deus. Você não conhece, não leu a Bíblia inteira nenhuma vez ainda, você não estuda, você não senta para ouvir ninguém, né? Você não aprende, a sua linguagem é péssima. Então o que acontece? Como é que o ministério vai contar com você para isso? Se você não se dedicou, se você não aprendeu. Aí depois a pessoa fica ressentida, dizendo, eu trabalhei tanto. Trabalhou, mas naquilo que você trabalhou, vai sempre precisar. Está sempre disponível lá, para arrumar, para consertar, para isso, para aquilo. Mas se você quer crescer em outras áreas, você tem que se dedicar. Aí você vai ter que sentar e ouvir quem sabe, e ouvir quem já está fazendo. E absorver dele, né, o máximo que puder, para que você também cubra essa área na qual você é deficitário, na qual você está ainda em processo de evolução. E é onde entra, quando a gente olha para essas inteligências, é isso que eu quero que vocês percebam, que é necessário nós fazermos uma autoanálise, percebemos as nossas áreas fortes, nossos pontos fortes. Eu sou forte nisso aqui. Não, eu tenho mais interesse por essas informações, eu tenho mais interesse por essas áreas. E você perceber que naquela área que você já tem interesse, você sempre está atento àquilo que sai relacionado àquela área. E que nem um amigo meu, que está fazendo também esse curso, só que ele não consegue frequentar aqui, ele está com a apostila, e ele, durante muito tempo, trabalhou na área musical. Então, tem ali inteligência musical. Então, tocava maravilhosamente, sempre ali fiel, presente nos cultos, tocando. Qualquer hino, ele pegava rápido, conseguia tocar. Só que chegou um momento, aí ele se mudou para o Embu das Artes, e a igreja na qual ele estava não precisava de um tocador, precisava de um obreiro, né? Em outras áreas. O tocador também é um obreiro, mas um obreiro para outras funções. E é o que acontece. É uma igreja num lugar carente,
Uma igreja era pequena ainda, mas depois cresceu, desenvolveu. E assim, poucos obreiros para atender o trabalho, porque o lugar era difícil. Ninguém queria ir para lá. E ele estava lá. E ele é a pessoa que ia atender aquele trabalho. Aí o que acontece? As habilidades de músico dele não é que foram descartadas, continuavam sendo preciosas. Inclusive ele tocava um hino maravilhoso. Só que precisava também do professor de EBD, precisava também do pregador, precisava também do ensinador para comunicar a doutrina na igreja, e as aptidões ele não tinha. E é onde ele precisou de um auxílio, de uma ajuda. E pela misericórdia de Deus, eu pude ajudá-lo nisso aí. Ele ia em casa e saía de casa quase meia-noite. A gente só passando lá, lições de EBD, postura, iniciar uma mensagem, conclusão, corpo da mensagem, desenvolvimento, como estudar, como construir um sermão, esse tipo de coisa, que ele não se atentava para isso. Não é que ele nunca esteve, não é que ele nunca teve acesso às informações, elas sempre estiveram ali. Onde ele frequentou, sempre teve um professor, sempre teve um pastor, sempre teve pregação. As informações estavam ali em volta dele. Só que o que ele fez? Ele passava um filtro e ele só se importava com o que era música. Aí ficou somente nessa área. Nessa área ele era muito bom. Só que chegou um momento que ele precisava de outras aptidões. É onde ele teve que correr atrás, teve que desenvolver. E quando você é exposto a essa informação aqui, do curso de liderança cristã, você já está sendo provocado a buscar outras aptidões, a buscar outras informações, para que você esteja pronto. Quando Deus abrir uma oportunidade, você diga, eis-me aqui. Você possa de fato atender a necessidade. Vai chegar um momento que vai faltar o professor. Aí vai fazer o quê? Vai fechar a igreja e ir embora para casa? Não, irmão, eu dou aula. Ah, mas você nunca deu aula. Não, tudo bem, mas eu estudei. Eu me preparei. Eu orei. Né? Eu estou aqui na graça de Deus. Estou em comunhão. Eu posso, se você me der a oportunidade, eu posso tentar. E é onde muitas das vezes é descoberto ali um professor. Né? Ah, o preletor não veio para o encerramento do congresso das irmãs. Olha que sufoco, hein? Não, irmão, eu prego. Eu estava orando aqui, eu estou acompanhando, né, as outras mensagens que teve. Estou lendo, estou meditando nessa passagem. Eu prego. Né? E aí onde vai? Quando você vai encontrando pessoas que vão atendendo, é como diz, né, o texto, né, alguém que possa colocar na brecha. Então a brecha apareceu e não pode ficar aberta. Alguém tem que se posicionar. Alguém tem que se colocar. E quem será esse alguém? Será quem está pronto. Será quem se preparou, será quem está disposto, quem está no momento, tá certo? Quem está pronto para a situação. E aí onde ele fala de inteligência, ele vai falar das 9 inteligências. Aí eu quero trazer rapidinho aqui, para a gente falar das outras características, né, dessa questão intelectual. Mas o texto que eu trago ali é o seguinte, ó: não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento, dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, aceite o que digo e você terá vida longa. Eu conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Texto maravilhoso aí do livro de Provérbios, que, aliás, todo líder tem que se apegar mais a essas leituras. Provérbios, Eclesiastes e Salmos. Provérbios, Eclesiastes e Salmos. Você tira daí um manancial de sabedoria extraordinário. E você quiser saber hoje, muitos coaches que trabalham hoje com liderança, com mundo empresarial, com diversos tipos de assessoria, eles trazem às vezes certos conteúdos que eles transformam, né, adaptam para aquele público, adaptam para aquela situação, contextualizam, né, aquela sabedoria. Mas se você buscar a origem daquilo ali, não foi que saiu da cabeça dele não, saiu de Eclesiastes. Um tempo atrás, na rádio CBN mesmo, acho que foi o Marcos Geringer, e ele trouxe lá
eu não lembro de qual versículo ele tirou, mas ele falou algo muito bonito, muito maravilhoso. E no final, né, ele primeiro deixou todo aquele mistério, né? O pessoal pensando, vai vir de um autor norte-americano e tal. No final ele falou, isso aqui é do livro de Eclesiastes. Tá vendo? Coisa maravilhosa. Sabedoria, é um manancial de sabedoria inesgotável. E está lá, está na mesa da tua casa, ou está no teu armário, ou está no teu guarda-roupa. E por que não está na sua cabeça? Aí, escolhas. Inteligência e capacidade de fazer escolhas. Escolho ver um pouco menos, não vou mais ver TV. Não, vou ver um pouco menos para incluir uma leitura de Provérbios, para incluir uma leitura de Eclesiastes. Com entretenimento você não ganha nada, zero, never. E às vezes você até perde, porque dependendo do entretenimento ele é tão baixo que ele destrói, ele corrói a tua comunhão, ele corrói a tua espiritualidade. Então você tem que tomar muito cuidado com o entretenimento, tem que ser controlado, doses homeopáticas, tá certo? Controladas. E aí você vê aquele entretenimento para você dar uma relaxada e tal, e em seguida você já exerce o autocontrole, sua inteligência, sua capacidade de escolha, você fala, escolho agora me alimentar de algo, né, edificante, de algo renovador, né, Sagrada Escritura. Júnior, pode falar, pastor? Como pode a pessoa ela descobrir que não está apta para exercer certa função, mesmo pensando, vamos lá, Sim. Digamos que a pessoa chegou na igreja, foi chamado para servir como diácono, mas ela almeja chegar mais. Ela almeja ser mais. Sim. E depois fica batendo cabeça e achando que o ministério não enxerga ela. Eu sei. Como ela perceber? Olha, o senhor falou disso aí, eu lembrei até de uma outra história que eu ouvi. Essa foi na Rádio Cultura. No tempo que eu pegava ônibus, eu ouvia muito o CBN e Rádio Cultura. E aí, teve uma situação na OSESP. Teve lá um maestro que saiu, por algum motivo lá, acho que teve uma briga lá, ele abandonou no meio. Ia ter apresentação, né? Ia ter apresentação tal da orquestra. E ele abandonou. E aí ele chamou aqueles músicos que estavam lá de amadores. E aí, de última hora, foi contratado, né, um outro que veio, assumiu aquilo naquele rebu. E ele foi muito, mas muito inteligente, porque ele aproveitou aquela celeuma, né, que ficou, aquele caso, e ele chegou para os músicos, dependia de que eles estivessem motivados, porque o maestro fica lá abanando sua batuta sem ter os músicos engajados, não vai ter nada, vai ser um fracasso. E ele pegou o bonde andando ainda, e o pessoal ainda desmotivado. Aí ele pergunta para eles, o que vocês acham que é um amador? O pessoal, claro, aquela questão negativa, aquela ênfase negativa da palavra. Só que ele falou, se você pegar o termo amador estritamente na sua palavra, é alguém que faz algo porque ama. Não, mas tem uma diferença entre o amador e o profissional. Mas muitas das vezes o profissional faz aquilo mecanicamente, porque ele absorveu aquelas informações. E ele as executa. Tá certo? E o amador, mesmo que não tenha as informações técnicas, ele quer aprender às vezes de ouvido, às vezes apenas pela experiência, mas não pela teoria, porque ele ama aquilo que ele está fazendo. Então ele pediu, é com esses amadores que eu quero trabalhar, aqueles que amam o que fazem, o que querem fazer. E ali reverteu toda aquela situação. Por que eu contei isso? Porque existe um momento em que você sabe que você ama ou que você não ama o que você está fazendo. E aí, muitas das vezes, a pessoa ela é muito prática. E ela é muito boa no que ela faz. Ela sabe resolver problemas, sabe resolver conflitos, sabe administrar a situação, sabe administrar a liturgia da igreja. Então, ela tem que analisar o que é um diácono, o que é um presbítero. Um presbítero tem outras incumbências. O presbítero tem uma incumbência muito mais séria relacionada ao ensino. Um presbítero está junto ao pastor, tanto na questão de deliberar sobre questões complicadas da igreja, quanto é a liderança local para o ensino, o presbitério da igreja, os aconselhadores, os ensinadores, aquele que atende os trabalhos juntamente com o pastor. Então, se a pessoa ela sabe que ela tem uma vocação muito mais prática, se ela subir para o cargo de presbitério, talvez ela fique ociosa, talvez ela não fique feliz com o que ela vai fazer. Como o caso que a gente já ouviu do irmão na sede que recusou o presbitério. Ele falou, não, eu amo ser diácono, eu amo estar aqui, agindo, né, atuando, trabalhando.
Se eu ficar lá sentado, eu vou ficar decepcionado, vou ficar desmotivado. E é onde entra a maneira como você enxerga o reino de Deus. As pessoas estão vendo ele escalonado, né? Eu quero subir essa escada e chegar até lá. Mas quem disse que quem está lá é maior do que quem está aqui? Quem disse que aqui tem uma escada e que alguém é maior do que o outro? Como Cristo, eu coloquei mesmo, o referencial que Cristo sempre colocou, que não existe um maior do que o outro aqui no reino de Deus. Mas um é servo do outro. Um serve como presidente da convenção geral, e ele é um servo, e o outro serve como porteiro, e ele é um servo. Ambos são servos do mesmo Senhor. Só que um está numa atividade muito mais teórica e política, e ele, para estar lá, tem certas aptidões que ele conquistou, e outro está numa função muito mais prática, muito mais ligada a executar, tá certo? A realizar, a administrar nessa questão muito mais prática mesmo, a palavra. Agora, aquele não é maior do que esse. Ambos vão receber o mesmo galardão no reino de Deus por aquilo que fizerem, né? E ambos têm o mesmo nível de importância no reino de Deus. Agora, um está em determinadas funções e outro está em outras funções. Então, um está em posição de comando e outro está em posição de serviço. Agora veja, Deus Pai está no céu, sentado no trono. Ninguém nunca viu. Jesus encarnou e veio à terra e trabalhou aqui como servo, né? E se colocou como servo do Pai, obedeceu ao Pai em todas as coisas. O Espírito Santo de Deus o guiou, orientou. E quando ele confessou o Pai para os discípulos, ele disse, eu e o Pai somos um. O reino de Deus ele tem outra lógica. Você não pode olhar para o reino de Deus na mesma ótica que você olha para uma empresa, na mesma ótica que você olha para um regimento militar, na mesma ótica que você olha para o mundo. A igreja tem outra, o sistema da igreja é totalmente singular, é diferente. Somente há um aqui que é o cabeça, que é Cristo, e o resto são todos membros do corpo que é Ele. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente começa a entender que existem pessoas de fato que elas não têm vocação, não têm chamado para determinadas funções. Agora, claro, se ela quer crescer, se ela quer desenvolver, a gente não pode impedi-la. Mas ela talvez não fique feliz. Ela talvez fosse muito mais feliz fazer o que ela está fazendo. E servindo a Deus, glorificando a Deus e recebendo no final o seu galardão. Às vezes ela vai para outras áreas só porque ela quer crescer nessa mentalidade, né? Crescer de acordo com essa ótica. Ela não quer ficar por baixo, como muitas das vezes algumas pessoas entendem. E aí ela vai para outras funções para as quais ela não tem chamado, para as quais ela não tem vocação, tá? E ela fica lá, se torna ociosa, se torna uma pessoa que não desenvolve da maneira como deveria e às vezes se torna um péssimo presbítero. Era um ótimo diácono e é um péssimo presbítero. Era um ótimo presbítero, mas é um péssimo pastor setorial. Porque um pastoral vai lidar com questões políticas muito maiores, né? Vai lidar com outras lideranças, lidar com questões burocráticas, lidar com questões junto ao governo. E aí ele não sabe lidar com essas questões burocráticas. Ele era um ótimo presbítero local, que pregava, que ensinava, que aconselhava, que ajudava. Às vezes ele é um ótimo presidente, ele lida com essas questões, mas ele não daria certo numa congregação, lidando diretamente com as pessoas, porque ele não está tão atento a essas coisas, mas ele é ótimo para resolver problemas burocráticos. E assim vai, cada um tem uma vocação. E aí, se a gente se submeter ao Espírito Santo de Deus, ele nos coloca no lugar certo. Mas quando a gente absorve essa visão mundana e aplica no reino de Deus, e vê isso aqui como uma empresa, e quer crescer, e quer passar por cima dos outros, e quer usar os outros como escada, e, meu irmão, aí você vai, com certeza, destruir com o seu ministério. Você não vai ser feliz naquilo que você está fazendo. Mas, olhando para isso aqui, veja só, essa questão que eu trouxe do texto de Provérbios, as aptidões que eu coloquei ali, somente para a gente relembrar, ele elenca aqui, ó, a inteligência espacial, que ele coloca aqui, ó, perceber o mundo tridimensionalmente. Então ele tem essa característica na qual ele tem uma percepção muito aguçada, tá certo? Para entender a dinâmica das coisas, entender a dinâmica do funcionamento das coisas. Naturalista, compreender a relação entre os seres vivos e o ambiente. Musical, diferenciar sons, ritmos, tons e timbres. Lógico-matemática, quantificar dados e avaliar hipóteses.
existencial, questionar o sentido da vida e da morte. E aí você tem um filósofo, por exemplo, né? A interpessoal, entender os sentimentos, motivações das pessoas, colocando-se no lugar delas. Isso aqui não é... Quando você olha para isso aqui, ó, interpessoal, você não vê Josué... É Josué Gonçalves, que é um aconselhador de família. Você não vê Josué Gonçalves? É inteligência, né? Inteligência interpessoal. Tem pessoas que eles são ótimos para falar de escatologia. São ótimos para falar de filosofia cristã. Mas são péssimos quando fala de relacionamento. Porque não é o enfoque dele, não é o interesse dele, não é a vocação dele. Agora tem outro que entende essas nuances do relacionamento entre os irmãos, entre as famílias, no casal, entre pais e filhos. Ele valoriza cada informação dessa, cada aspecto desse, tá certo? Por isso que ele tem uma vocação mais para essa área. Ele é um grande aconselhador. Ele vai desenvolver muito. Aí o que acontece? Se eu estou tendendo mais para uma área filosófica, só que eu quero também não deixar desamparado esse aspecto, eu tenho que ouvir Josué Gonçalves. Porque ele desenvolveu nessa área. Se eu quero melhorar um pouco mais nessa questão filosófica, eu tenho que ouvir Jonas Madureira, que é um filósofo cristão. Se eu quero saber um pouco mais de matemática, aí você vai buscar alguém que esteja capacitado nessa área. E aí você sabe, eu sou bom nisso aqui, eu tenho essa vocação que me interessa mais por essa área, mas eu não vou deixar as outras descobertas. Eu vou procurar saber pelo menos o básico para eu poder atender, né, para eu poder não decepcionar. Inteligência corporal sinestésico, olha só, coordenar mente e corpo. Quando eu olho para essa inteligência corporal sinestésico, eu lembro de uma coisa que era bem comum no nosso meio, mas que eu não tenho visto tanto mais. Eu não sei porquê, mas eu não estou aqui fazer julgamento, só estou informando. Que é aqueles grupos de teatro que tinham. A igreja tinha bastante tempo atrás, tinha bastante grupo de teatro, de gestos. Talvez nem todo mundo gostasse, mas eu achava muito útil. Porque você pega jovens, e os jovens, muitas das vezes, aqueles que têm essa inteligência corporal sinestésica, às vezes eles não encontram expressão, lugar para se expressar desse jeito. Quando você via jograis, esses grupos de encenação, né? Tocavam um hino, encenava o contexto do hino. Algumas pessoas se desenvolviam muito nisso e se tornavam assim, muito peritas naquilo que fazia, tanto que ficava algo muito bonito, algo muito expressivo. Por quê? Porque elas de fato tinham essa inteligência corporal sinestésica e encontravam um lugar para expressá-la, né? Para expressá-la dentro da igreja, expressá-la louvando a Deus, glorificando a Deus. Então, só um parêntese que eu abro, que eu achava muito inteligente isso, porque absorvia essa parcela que precisava dessa expressão. Eu, por exemplo, não me importo com isso, mas tem quem goste. A linguística, lidar criativamente com palavras e símbolos. Então, você tem um escritor, né? Tem pessoas que se pedissem para ela escrever um livro, ia ser a morte dela. Ela ia ficar anos e anos ali e não ia escrever. Se pedisse para ela falar, talvez ela conversasse de uma forma muito mais, e alguém, ela falando, pegasse o texto e escrevesse, ia produzir até um livro. Mas se pedisse para ela escrever, ela ia se perder totalmente, porque ela não consegue pegar o seu discurso e encadear aquilo num texto. A construção textual boa, inteligente, coerente, né, com coesão, com empolgação. Então, você vê uma inteligência aí, né? Intrapessoal, entender a si mesmo e aos seus próprios sentimentos e desejos. Somente assim, com esse tipo de inteligência, é que ele consegue, por exemplo, ter empatia. Que ele começa a analisar a si mesmo, e a partir da análise que ele faz a si mesmo, ele consegue se colocar no lugar do outro também. E aí você vê, por exemplo, né, como um pastor, um presbítero, um líder, como ele exerce isso. Porque quando ele traz a mensagem para ensinar, aquela mensagem precisa ter aplicação. E para aquela mensagem ter aplicação para a vida dos outros, ele tem que se colocar, sair de dentro de si mesmo, né? Não se permitir ficar numa bolha dentro da sua dos próprios problemas, suas próprias necessidades. Mas ele tem que transcender isso e se colocar no lugar do outro. Aí você vê essas inteligências. Eu trouxe algumas informações sobre essa pessoa que desenvolveu, tá?
essa questão das 9 inteligências, que é o Howard Gardner, é um psicólogo cognitivo e educacional estadunidense, ligado à Universidade de Harvard, conhecido em especial pela sua teoria das inteligências múltiplas. Em 1981, recebeu o prêmio MacArthur Foundation. Em 2011, foi galardoado com o prêmio Príncipe de Astúrias nas Ciências Sociais. Ele é professor de Cognição e Educação da Universidade de Harvard, professor adjunto de Neurologia na Universidade de Boston. Então, o cara tem essa formação aí. É o Howard Gardner, que trabalhou com essa questão das múltiplas inteligências. Eu quero ler rapidinho aqui, somente para a gente fechar essa questão. Veja, na concepção tradicional, a inteligência é uma só, inata e geral. Nessa concepção, Tales, que é citado aí, a inteligência pode ser definida como uma capacidade de resolver de maneira criativa, nova e original os problemas da situação, isto é, no meio em que vive. A inteligência pode ser definida como as capacidades, habilidades linguísticas e lógico-matemáticas, mas Howard Gardner, no entanto, para Howard Gardner, no entanto, todos os indivíduos normais são capazes de uma atuação em pelo menos 7 diferentes habilidades, independentemente das áreas intelectuais. Para ele não existem habilidades gerais, o que põe em xeque a possibilidade de se medir a inteligência por meio de testes, e dá grande importância às diferentes culturas. Ele define a inteligência como habilidades para resolver problemas ou criar produtos que sejam significativos em um ou mais ambientes culturais. Eu não vou ler mais, mas eu tenho mais informações aí que depois eu deixo disponível para vocês. Mas o que deu para entender somente com essa pequena leitura? Que quando você faz um teste de QI, e isso em alguns ambientes isso é super valorizado, quando você faz um teste de QI, você só está testando algumas aptidões. Você pega uma sala com 100 pessoas, você aplica um teste de QI, e você tem 10 pessoas que conseguiram uma nota alta. Aí você fala, são gênios, né? São gênios da turma. E o resto são tudo mediano e alguns são burros mesmo, né? São estúpidos. Aí você, quando faz essas medições, estabelece esses parâmetros, o que você está fazendo? Você está premiando apenas um aspecto da inteligência. Uma inteligência lógico-matemática, por exemplo. Né? Uma inteligência linguística, uma inteligência para produzir um texto de qualidade, ou para ler e compreender profundamente um texto. Aí pega os gênios da turma, que você qualificou assim, por causa desse teste, e coloca ele em outras atividades. Por exemplo, vai lá fazer um treino. Coloca ele fazer um treino para demonstrar ali capacidade de se livrar de problemas, passar obstáculos, resistência. Aí você vê muitas das vezes que aqueles que eram reputados por estúpidos nesse teste, ali são muito bem sucedidos. Então o que se manifestou ali? Aqui temos uma inteligência sinestésica corporal, ali temos uma inteligência lógico-matemática. São inteligências. Ou você quer dizer para mim que um cara que põe um fuzil no peito, pula de uma aeronave, num paraquedas, desce em determinado lugar, né, penetra na mata, consegue avançar em territórios, consegue tomar guarnições de inimigos. Você quer dizer para mim que esse cara não tem aptidões. E talvez se você fizer um teste matemático, você tenha ele como um estúpido. Mas ele tem outras aptidões, ele tem outras habilidades. E aí quando você incorpora essas informações, você sabe que na igreja você também vai encontrar diferentes aptidões. Você vai encontrar pessoas que resolvem muito mais rápido questões práticas, né? Você vai encontrar pessoas que têm muito mais desenvoltura no discurso, muito mais desenvoltura nas questões mais complexas, tá certo? E outras que têm muito mais capacidade de relacionamento. Se você pega uma pessoa dessa, que às vezes tem um discurso muito profundo, muito reflexivo, e você chama ela para resolver um problema na casa do irmão, às vezes ela causa outro problema. Porque às vezes ela faz uma leitura, né, de questões filosóficas e teológicas, mas ela não faz a leitura do ambiente. Ó, irmão, não era hora de você dizer isso. Você veio trazer esse assunto agora. As pessoas estavam aqui quase resolvendo, aí você vai lá e traz esse texto aqui, traz esse negócio aqui. Por quê?
a inteligência dele está focada em outra área. Claro que ele apresentou também a deficiência que eu já estou remediando. Ele desenvolveu naquela área, mas ele deveria ter prestado atenção nas outras. Ele não vai ser brilhante nas outras, mas vai pelo menos saber o básico, para ele não atrapalhar os outros, não atrapalhar ninguém. Tá ok? É onde a gente precisa olhar para essas questões. A gente precisa se analisar, se conhecer, desenvolver suas aptidões, desenvolver sua vocação e sentar para aprender de quem sabe as outras, para que a gente possa crescer de uma forma saudável, tá certo? E estável, que a gente não seja apanhado em uma outra área na qual a gente é muito deficiente. Veja só, passando aqui essa questão da inteligência, a gente vê outras questões que são trabalhadas aqui. Por exemplo, na página 48, ele fala de agilidade e raciocínio. Ele coloca aqui, ó, não basta o líder ser apenas inteligente, precisa ser diligente no raciocínio. Uma pessoa pode até ser muito inteligente, mas se for lerda no raciocínio, não pode ser indicada para o cargo diretivo, porque às vezes no caminho do líder aparecem certos tipos de problemas que precisam ser solucionados com urgência, sob pena de grande prejuízo, sendo algum deles de caráter irreparável. Coloquei ali na tela. É necessário que aquele que exerce liderança esteja seguro do que faz e tenha conhecimento bíblico, bem como experiência para mostrar prontidão. Por quê? Às vezes a bomba vai estourar antes dele apresentar a solução. Então, não adianta nada o cara descobriu o fio. Quando? Depois que ela explodiu. Ele já estava no céu. Era o vermelho. Não, já foi, irmão. Esquece, deixa pra lá. Então, o que acontece? Essa questão que ele coloca aqui, da diligência, é a inteligência bem conduzida, aplicada. Então, muitas das vezes, não é que você não seja inteligente, não é que você não tenha se preparado, é que você não está lidando da forma responsável como deveria. Não está se aplicando da forma como deveria. Está, muitas das vezes, lidando com as coisas no reino de Deus com menos energia do que era necessário. Não está se aplicando naquilo que você deveria estar, né, e não está gerando os resultados que poderia gerar. Porque muitas das vezes, quando Deus cobra, ou quando Deus coloca algo para a pessoa fazer, é porque Ele sabe que ali está investido determinados talentos. Ele não cobra além do que Ele investiu. Ele sabe que ali estão os talentos. Então Ele precisa gerar de acordo com os talentos. Aqui só tem um talento, então Ele não vai pedir 10 como resultado. Ali só tem 3 talentos, Ele sabe que o resultado é 6. Ele não vai aceitar 5. Aí quando só entregou 5, por quê? Faltou diligência. Ele sabe fazer. Ele sabe como fazer. Tá? Ele tem as aptidões para isso. Ele tem os talentos para isso. Só que ele está lidando de uma forma relapsa. É onde o cara está ali para resolver. Teve um curso, tem diversas hipóteses ali que ele já sabe investigar. Só que ele está fazendo aquilo pensando no jogo de futebol que aconteceu. Ou ele está fazendo aquilo pensando no que ele vai fazer no fim de semana. Ele poderia ter cortado o fim na hora certa, mas ele deixou passar o tempo, né? Deixou aquilo para o último minuto, quando tiver 0, 0, 0, 1, para ele resolver. Só que muitas das vezes naquele momento é o momento em que ele não tinha mais condições de dar a resposta. É onde você vê no reino de Deus também existe um momento certo das coisas. Também existe um tempo certo para apresentar a resposta, que é exatamente no momento em que Golias está desafiando Israel. Não adianta Davi chegar amanhã, não adianta Davi chegar daqui a uma semana. Foi naquele momento, Davi chegou para trazer o mantimento para seus irmãos e Golias está ali, desafiando o exército de Israel. Se naquele momento ele não estivesse pronto para aquela situação, tchau, a oportunidade passou. Deus vai levantar outro, vai fazer, e você vai ter que esperar o outro ônibus. Esse você perdeu. E é onde, no reino de Deus, as coisas acontecem assim. Irmão, você tem como me ajudar com isso aqui? Amém, estou aqui. Não posso. Aí, claro, tem N situações. Não, de fato, eu não posso, não estou disponível. Eu estou trabalhando, eu estou cuidando de um problema familiar. Não estou, então, essa não era uma chance para mim. Não existia essa chance. Agora, não. Eu poderia fazer, só que eu não vou. Irmão, então você abriu mão. Aí vai outra pessoa, vai fazer, vai estar no lugar que você poderia estar, né? E você vai ter que esperar Deus abrir outra porta. Deus dá outra chance. Então, onde existe? A inteligência está aí,
Mas para que ela seja efetiva e traga resultado, tem que haver diligência, não só inteligência. Você tem que aplicar o seu melhor. Que é onde ele fala aqui, ó, plano A e plano B. E também fala do fator tempo, aqui na página 49. Essa questão de plano A e plano B, alguém pode olhar para isso aqui? E é bom que a gente comece a lidar com essas matérias de ética cristã, de liderança cristã, que a gente começa a desfazer alguns equívocos. Então tem muitas pessoas que encaram a fé de uma forma um tanto infantilizada. Ela pensa, por exemplo, que ter um plano B é falta de fé. E aí onde você tem na verdade que cair na real. Você tem que cair na real. Tem muitas pessoas que pensam que todas as ideias que ela tem veio do céu. Veio direto de Deus. Você não é Deus. Deus é Deus, você é você. Quando Deus pensa algo, esse algo passa a existir a partir daquele momento. O pensamento de Deus. Deus pensou, aquilo existe. Agora você não. Os seus pensamentos são possibilidades. É onde existe a situação na qual você constrói um plano na sua cabeça. Né? Você constrói ali aquele plano para executá-lo. Só que você não é Deus. Então pode ser que você não consiga executá-lo. Pode ser que aquilo não dê certo. Pode ser que aquilo tenha que ser alterado. Por quê? Porque você é homem, você é falho, você é mulher, você é falha. Tá certo? Então existem essas situações que só uma pessoa, quando chega na maturidade espiritual e ele começa a compreender qual é o seu lugar no reino de Deus, que ele é servo e não senhor, que ele é falho e não perfeito, que perfeito é Deus, tá certo? Ele começa a entender como ele tem que se comportar. Que ele, por exemplo, tem que ter um plano A e um plano B. Se isso aqui não der certo, eu tenho que ter uma outra maneira pela qual eu posso atender a obra de Deus sem envergonhar o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? E é onde entra a liderança cristã, ela muitas vezes tem um projeto mega aqui, que vai ser para a glória de Deus, vai ser para abençoar as vidas e tal. Mas quem disse que aquele projeto necessariamente já deu certo? Muitas vezes você pensou, eu vou realizar tanto, é que nem o pessoal fala, mira na lua, porque se você errar, você pelo menos acerta as estrelas. Que aí eu coloquei um paradigma bom, né? É alto, é nobre, e é para a glória de Deus. E eu estou tentando realizar. Não, aconteceu algo totalmente imprevisto. Veio uma pandemia, a economia caiu, as contribuições caíram. Eu não vou conseguir chegar até aquele ponto que eu pretendia, mas pelo menos eu tenho uma outra solução para manter o que eu já conquistei. Ah, irmão, eu não tive o crescimento que eu pretendia, mas também não tive queda. Né? Não cheguei à falência. Por quê? Porque eu acionei um outro modo de manter as conquistas já alcançadas, para quando passar a tempestade, a gente volta. Então, o que aconteceu? Instabilidade, turbulência, você mantém o que você tem, para quando você puder novamente ter segurança, retoma o processo de crescimento, até chegar aonde você quer chegar. E é onde vai essa questão de plano A e plano B, é coisa de gente madura. É coisa de gente que sabe que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus é a garantia da nossa vitória. Né? Eu venci o mundo, como ele diz. Então a garantia da nossa vitória é Cristo. E o fator tempo é aquilo que eu estou falando para vocês. Não adianta só você ter a resposta. Você tem que ter a resposta na hora certa. Se você tem a resposta depois que passou a oportunidade, tchau. Vai ser somente informação. Não vai gerar, né, os benefícios que você esperava. Quando ele fala aqui, de raciocínio profundo e ágil, na página 50, ele está falando aqui da questão de você analisar as coisas em profundidade, de você não ser superficial. Por isso que eu coloquei essa imagem. A pessoa que está tomando conta, por exemplo, a pessoa está numa grande siderúrgica, tá certo? Eu acho que é a situação aí, tá? Uma grande siderúrgica. Então, tem um cunhado meu que trabalha nisso aí. Ele controla a temperatura das caldeiras. Então, se ele não observar os dados e não controlar os dados, precisa de resfriamento na caldeira tal, tem que desligar essa, tem que ligar outra, tem que ligar, né, o gerador para mandar mais resfriamento. Se ele não controlar, tudo aquilo vai pelos ares. E ele mesmo morre. Todos ali que estão ali morrem. E aquilo vira um rombo na economia, porque é uma indústria importante que exporta para a Coreia do Sul. Então, o que acontece? A responsabilidade dele requer dele total atenção.
não é um pouco de atenção. Não tem um radinho ali passando o jogo. Não tem um celular para ficar verificando o WhatsApp. Daquele horário, esquece, ele não está aqui. Ele está lá totalmente dedicado a controlar aqueles dados, aquelas informações. Então, aí você olha para uma situação dessa e fala, nossa, é algo muito importante. E você acha que lidar com vidas não é importante? Você acha que lidar com a sua vida não é importante? Né? Lidar com aquilo que está relacionado à liderança não é importante? É extremamente importante, onde você precisa analisar as coisas com profundidade. Veja, o líder precisa enxergar as coisas em perspectiva e sob diferentes prismas, simultaneamente, para não incorrer em superficialidade e parcialidade. O que acontece? Quando chega um problema para ele resolver, né? Deu um problema e a pessoa apresenta para ele resolver. O que acontece? Quando a pessoa é madura e ela é verdadeira, ela é sincera, ela sabe aonde entra um pouco do meu posicionamento, meu ponto de vista, que ninguém é obrigado a adotar meu ponto de vista, né? Mas eu coloco aqui como uma demonstração para você. Eu desconfio de tudo que falem sobre neutralidade. Eu desconfio. Porque todas as pessoas têm uma escola. Todo mundo tem uma escola. Então você cresceu dentro de um ambiente conservador, de um ambiente comunista, ou de um ambiente que não tem conceito, ideologia filosófica, ou você cresceu num ambiente com outras influências religiosas. Então aquilo é a sua escola. Aquilo é a sua escola de formação. Dali você tira a base do seu raciocínio, a maneira como você pensa sobre as coisas. Então quando uma informação chega para você, você tem uma estrutura pré-formada. E você começa a analisar aquela informação a partir daquela estrutura, que já está basicamente formada em você. Você vê o mundo dessa maneira, com esses óculos. E aí quando alguém chegar com uma informação para você, não, eu estou trazendo para você aqui um problema que foi um irmão passou por discriminação. O irmão está sendo discriminado. O pessoal não dá oportunidade, não dá chance, ele está sendo discriminado. Aí você tem uma formação, aonde você cresceu, na qual você tinha uma visão, né, sobre a sociedade, e você muito tempo militou dentro de certos partidos políticos, e você acredita de fato que existe uma luta social entre os mais ricos e os mais pobres, entre os líderes e os oprimidos. O que acontece? Quando essa informação chegar para você, vai ativar toda aquela sua ideologia, vai ativar toda aquela sua estrutura de pensamento. E aí é capaz de você já se deixar levar por aquela primeira informação que chegou para você sem analisar em profundidade. Falar, alguém está sendo discriminado? Então o que é? Vamos resolver lá. Aí já pega, já tira um, já afasta outro, já repreende outro. Sendo que muitas das vezes a pessoa que supostamente está sendo discriminada era uma pessoa que estava trazendo prejuízo para o grupo. Então ela não foi discriminada nem por ser negra, nem por ser pobre, nem por ser não ter alta formação. Ela simplesmente foi posta de lado porque ela não estava no grupo para ajudar, e sim para atrapalhar. Fazia fofoca, trazia desunião, não atendia os trabalhos, não atendia a demanda que era pedida. Então as pessoas olhando aquela situação, vendo, ela está atrapalhando o andamento, precisamos afastá-la. E aí quando essa informação chega para você, em vez de você analisar em profundidade os motivos pela qual ela foi afastada, você já se deixa seduzir por essa proposta. Não, aquilo é discriminação. Porque é a forma como te passaram a informação. É discriminação mesmo? Tem todas as evidências de que é uma discriminação? Tem fatos que comprovem que é uma discriminação? Como é que você vai saber se você investigar? Como é que você vai investigar se você for maduro? Não é questão de neutralidade. Você tem uma escola de formação. Você tem uma tendência própria. Só que aí, quando você conhece as suas tendências, você já vai se autopoliciar. A informação vai chegar, você vai começar a construir uma ideia sobre ela. Realmente esse irmão deve estar sendo discriminado. Aí você vai se autoanalisar. Como é falado no texto da ceia? Julgue-se a si mesmo para não ser julgado. Aí você vai falar, não, realmente, isso aqui, ele está dizendo para mim que é discriminação. E eu já estou começando a entrar na ideia dele. Por quê? Porque eu tenho de fato essa mania. Então o que eu vou fazer? Não vou dizer nada. Não, tá bom, irmão, discriminação, né? Vamos analisar. Traz lá as pessoas, vamos colocar umas contra as outras, vamos ver as situações. Não, mas fulano assim, não, mas fulano é assim, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano deixou de fazer. Irmão,
Não era bem uma discriminação, né? Na verdade, o irmão era uma âncora, estava atrapalhando o desenvolvimento da coisa. E aí tiraram ele porque ele merecia ser tirado. Não é questão de discriminação. E é onde, se você tiver essa análise em profundidade, você consegue ser justo. Não é ser perfeito, é ser justo. Você consegue, não questão de ser neutro, é ser honesto. Porque neutralidade, eu não confio em neutralidade. Eu prefiro que você faça uma autoanálise, veja que você tem esses pressupostos e você se policie em relação a eles. Porque você tem uma tendência. Se fulano de tal chegar para você e falar uma coisa, tem um peso. Se outro fulano chegar para você e falar a mesma coisa, tem outro peso. Não, porque meu amigo falou. Ah, não, por essa pessoa põe a mão no fogo. E quem disse que qualquer ser humano é digno de 100% de confiança? Não é, meu irmão. Todos são falhos. Todos são passíveis de erro, de falha. Aí o outro chega e fala, não é meu amigo, só é conhecido, né? Só dou pai do Senhor para ele. Esse negócio que está falando não deve ser nem verdade. E às vezes é ali onde estava a verdade. Mas por quê? Você fez um julgamento a priori. De antemão você já descartou. Quando você deveria estar analisando em profundidade, como eu coloquei aí. Analisando fatos, analisando dados, né? Tomando decisões a partir de uma análise responsável sobre as coisas. Pode falar. Às vezes uma pessoa adota uma postura neutra, porque não quer ter responsabilidade. Isso, quer se eximir. Ele quer se eximir. Aí você tem aquela pessoa omissa, né? E aí é bom você falar nisso, porque você tem duas questões que eu coloquei aí. Uma liderança liberal, que em alguns momentos a liderança pode assumir algumas características, né? Como a gente tomou emprestado o termo laissez-faire, que é deixe fazer, tá? Então, quando a pessoa vê, não, tenho pessoas competentes, deleguei a ela, tá certo, essas tarefas, então eu vou deixar elas fazerem, né? Eu vou ficar um pouco de lado aqui e vou ver a coisa como eles desenvolvem. Por quê? Porque você está dando espaço para a pessoa trabalhar, mas você não pode deixar a coisa correr solta. Você tem que estar analisando se elas estão fazendo, se elas estão atendendo a demanda, se de fato está dando certo. Porque se começar, você tem que intervir. Ou muitas das vezes mudou o direcionamento, você tem que entrar e falar, não, agora não é mais isso aqui, agora é assim. Aí você tem que intervir. Agora, a pessoa às vezes ela adota uma suposta neutralidade, porque na verdade não quer ter compromisso com nada. Fala, não, irmão, eu não sei disso aí, eu não quero saber, tá certo? Vai orar, né? Seja humilde, deixa isso para lá. Por quê? Porque ele não quer trazer uma solução. Ele quer confrontar. Liderança liberal também requer que você delegue responsabilidades a pessoas que têm condições de desempenhar. Exatamente, tem que ter essa primeira análise. Capacidade de comunicação, eu coloquei esse quadro aí, ó, veja só. A comunicação é a principal ferramenta do líder. Quase todas as suas atividades são feitas por meio da comunicação. Sendo assim, ele precisa ser apto para argumentar, propor ideias, defender projetos, explicar estratégias. Moisés tinha consciência de que não estava apto para se comunicar com Faraó, nem com os israelitas. Sabendo disso, Deus aceitou sua proposta de usar outra pessoa para falar. Agora, o que eu vejo? A honestidade. Honestidade de Moisés em relação a isso, né? Moisés se conhecia. Ele sabia que numa situação dessa de pressão, ele não era o melhor para comunicar com o Faraó, para sustentar um argumento. É isso aqui, pronto, deixa o povo sair para oferecer uma festa, um sacrifício ao Senhor no deserto. Não, mas isso aqui, não, é isso que Deus exigiu, sustentar aquele argumento. E é onde Moisés sabia que ele não tinha essas aptidões e ele foi extremamente honesto diante de Deus. Seja simples, direto e claro, ele coloca aqui. Lembre-se de quem está lhe ouvindo, página 52. Saber ouvir, ele coloca também na página 52. Aí ele fala, ó, chame as pessoas pelo nome, na página 53. Realce o que as pessoas dizem. Seja encomiástico, que ele coloca aqui, pessoa dada ao elogio, tá certo? E saiba discordar. Então, de todas essas características que ele coloca aqui, eu trago esse quadro. Esse quadro que é cômico, né? Mas ele fala uma verdade. Veja só. Avisa a hora que bater. O cara está manobrando um carro, fazendo uma baliza, dando uma ré. Ele não tem uma visão boa, né? Se vai entrar mesmo naquela vaga ou não. Apesar que ele deveria saber fazer isso sem ajuda,
né? O curso existe, você sabe fazer isso sozinho, mas ele pede uma ajuda lá. Mas olha como ele pede, me avisa quando bater. A pessoa espera o carro colidir e ele, aliás, diz, me avisa a hora que bater. A pessoa espera o carro colidir e diz, são 10h45. Ele atendeu estritamente ao pedido feito. Claro que a pessoa que pediu supunha, olha a suposição, essa suposição é a raiz da questão. A pessoa que comunicou dessa forma supunha que ele ia entender a linguagem coloquial aplicada ali. Avisa a hora que bater. Ele disse, olha, essa pessoa que está com essa cara de paspalho aí, ele deve ter a capacidade suficiente para entender que colidir o carro não é minha intenção, mas sim dizer, olha, antes que colida, me avisa para eu interromper a manobra. Ele supôs isso, supôs incorretamente. É o erro mais corriqueiro de todos que se comunicam de uma forma ineficiente. É supor que o outro vai entender a sua linguagem. Não suponha. Né? Pode falar, pastor. Era o gato que estava olhando. Ah, exatamente. Pois é. Exatamente. E aí você vê o seguinte, a forma de comunicar foi deficiente, foi errada, comunicou as ideias erradas, e aí existe um lapso, tá certo? Entre aquilo que você pretende e aquilo que você diz. Só que a tendência ali é criticar o coitadinho que ficou olhando no relógio, mas na Sim. verdade quem agiu mal foi a pessoa que comunicou mal, comunicou de uma forma incorreta. A pessoa atendeu estritamente o que ele disse. As ordens dele, avisa quando bater, avisa a hora que bater. Bateu tal hora, bateu às 10h45. É o que você queria, foi o que você pediu. É um bom executor de ordens, né? Tanto que, exatamente. Tanto que existe uma diferença entre aquilo que você pretende dizer e aquilo que você diz de fato. Para você dizer algo de fato, você tem que entender para quem você está dizendo. Você tem que ter um prévio conhecimento. Então, eu chego aqui, eu pego um avião e eu desço lá em Liechtenstein, que é um país pequeno que fica encravado no meio da Europa, entre a Alemanha e a França. Liechtenstein. Aí eu chego lá e digo assim, eu quero comprar um pão de queijo. E eu espero que a pessoa me venda um pão de queijo. Só que a pessoa não sabe nem o que é eu, não sabe o que é quero, não sabe o que é queijo, não sabe o que é pão. Ele tem todos esses signos em outra língua. Então eu não me comuniquei. Por mais que eu esteja ali e por mais que eu tenha a intenção. A minha intenção foi comprar um pão de queijo lá. Só que eu não me comuniquei da forma eficiente. Eu teria que falar na língua dele. Eu teria que falar na língua que é o dialeto que é falado lá. Então quando você entende isso, você começa a compreender aí capacidade de liderança. Da mesma forma como eu sempre coloco. O líder de uma igreja com 1 milhão de pessoas, o líder de uma congregação, o líder de um pequeno grupo, o líder da sua própria vida, precisa entender que ele tem que se fazer compreender. Então, muitas das vezes, ele quer comunicar algo que é complicado. E aí, as dicas que ele dá aqui. Primeiro, você tem que saber ouvir. Então, muitas das vezes, antes de você fazer a comunicação, se você ouvir, se você perscrutar, se examinar, você já vai adaptar a sua forma de linguagem. Então, você, por exemplo, vai pedir uma informação. A primeira coisa que você faz não é pedir a própria informação, mas sim dar um bom dia. Você dá um bom dia, você diz com licença, você diz por favor. E aí, a partir dali, você já começa a analisar como a pessoa te responde. E você já vai saber se você tem condições ou não de obter essa informação dela. E aí você vai, a partir dali, adaptar a sua linguagem. Se a pessoa é muito culta, você vai utilizar, pelo menos o mais culto que você tiver de linguagem para usar naquele momento. Se a pessoa for muito simples, não é que você vai ser grosseiro, mas você vai falar com ela da maneira mais simplificada possível. Fiz-me sábio para os sábios, fiz-me tolo para os tolos. Agora, quando falha nessa capacidade, quando você não se atenta a isso, o que acontece? Você fala, só que a sua fala não corresponde às suas ideias. E aí você fala, não, eu disse, eu avisei. Só que naquilo que você avisou foi na linguagem que você supunha que a pessoa ia entender. Só que ela não entendeu. Só que ela não compreendeu. Aí ela não compreendendo, ou ela não vai fazer aquilo que você esperava, ou vai fazer errado. E aí você vai
fazer uma leitura do resultado e vai dizer, não, a pessoa está contra mim, ele está tentando me destruir, ela está se mostrando hostil, quando muitas das vezes não é necessariamente hostilidade que é ali, mas é uma falta de comunicação, uma falha de comunicação. A pessoa não entende que você quer determinadas coisas, determinada atitude, ou você quer firmar determinado compromisso com ela, e por você não esclarecer da maneira como ela entende, e é até onde entra uma frase que é famosa, mas tem que se tomar um pouco de cuidado com ela, que é: eu não sou responsável pelo que você entende, mas sim pelo que eu digo. Até certo ponto. Se você, sabendo que as pessoas não compreendem aquela linguagem, mesmo assim você emprega aquela linguagem, você não será compreendido. E a responsabilidade, na verdade, foi sua. Você não se comunicou. Você sabe que o ambiente são de pessoas simples. Você vem com um monte de termos técnicos, as pessoas não vão entender. E a culpa é delas? Não, você que está tentando se comunicar com elas e você não fala na linguagem delas, você não comunicou. Continuou tudo na sua cabeça. E as pessoas olham para você com cara de paisagem. Aí vão tentar, muitas das vezes, fazer algo que elas pensam que entenderam, mas não entenderam. E vão fazer tudo errado. Que é onde entra as dicas dele aqui, ó. Chama as pessoas pelo nome. O que significa isso? Primeiro, respeito. Segundo, você consegue estabelecer uma ligação com ela, né? Um elo. Você estabelecer um elo com ela. Ou fulano de tal, né? Pessoa, né? O nome, a senhora, o senhor. Pronto, você estabeleceu ali uma linha de comunicação. A pessoa está prestando atenção em você. Aí outra coisa que ele coloca aqui. Realce o que as pessoas dizem. Isso aqui é muito útil para que não haja mal entendidos. Por exemplo, o cara diz, avisa a hora que bater. Aí ele tivesse perguntado para o cara, o que eu pedi para você? O cara ia dizer para ele, para avisar quando bater. Eu, não, rapaz. É uma maneira, uma gíria, é uma maneira coloquial de falar. Na verdade, eu quero que você me avise antes de bater. Pronto. Quem disse que eu sou obrigada a entender sua gíria? Exatamente. Quem diz que eu sou obrigado a entender a sua maneira de falar ou a sua maneira de ver o mundo? Não. Eu sou eu, você é você. Você tem a sua própria leitura e eu tenho a minha. Então você é que tem que saber se eu estou entendendo ou não. E é onde a pessoa fala ou dá uma ordem, né? Muitas vezes ela está numa situação de liderança, então é esperado que ela dê uma ordem. Ela dá uma ordem, aí ela pergunta para a pessoa, você entendeu? Ah, entendi. O que eu pedi mesmo para você fazer? Ah, pediu fazer assim. Não, não é bem isso. Pronto, aí você teve a chance de corrigir. É assim, assim, assim e assado. Pronto, aí você tem a chance de corrigir o mal entendido. Realce o que as pessoas dizem, seja encomiático, que ele fala, é ressaltar as qualidades boas. Ah, sim, isso está certo. Isso está correto. É dessa maneira. É desse jeito. Isso é uma forma de você cativar. De você ressaltando. E feedback tem muito isso. Feedback Você começa elogiando. Ainda bem que você trouxe a palavra. Que ela é perfeita. Aí você entra no ponto crucial da pessoa. Porque no feedback... Eu sei, então. No feedback você conquista a pessoa. Então a pessoa se mostra disposta a te ouvir. Por quê? Porque você valorizou o ponto, por exemplo, né? Está num grupo, é um grupo problemático, tem muitas coisas a ser corrigidas. Mas existe alguma coisa, pelo menos, muito bem, vocês estão aqui, muito obrigado por estarem aqui. Pronto, você já elogiou. Elas estão lá, eles estão junto com você naquela iniciativa. Muito bem, já que vocês estão aqui, vamos falar aqui, ó. Vocês estão fazendo tudo errado, vocês, né, não estão atendendo a demanda, vocês não estão cumprindo ordens, não estão unidos. Muito bem, então você está dando feedback. Primeiro, você cativou elas, você viu uma característica positiva. E em seguida você trouxe as devidas correções. Aí, para fechar, você tem que trazer, a partir dali, que você fez a crítica construtiva, você traz ali uma possibilidade de correção. Então, para vocês corrigirem isso aqui, a gente vai fazer assim, 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 assado, para poder vocês resolverem esses problemas. Aí você está trazendo uma comunicação eficaz, uma comunicação que de fato vai fornecer às pessoas as ferramentas necessárias para a ação delas. Se não, meu irmão, não teve comunicação. Saiba discordar, e é onde entra. A questão de discordar, vamos ao intervalo. A questão de discordar, o que é? É você mostrar para a pessoa que se ela continuar pelo caminho que ela está indo, ela não vai chegar à solução que ela pretende. Então, quando você discorda da pessoa, muitas das vezes existem situações. Olha,
Você é um professor e discorda do aluno. Você está na condição de ensiná-lo. Você é um líder e discorda do liderado. Você está em condições de liderar sobre ele, né? Você é um líder e está falando com outro líder. Aí é outra situação, meu irmão. Vocês são dois iguais. Então você vai discordar dele, não para ensiná-lo, nem para dar ordens a ele, mas para se posicionar. Falando, olha, você pode até adotar esse ponto de vista, mas eu não concordo. Eu entendo que é desta forma, desta maneira, tá ok? Aí você vai deixar livre para a pessoa ou adotar seu ponto de vista, concordar, não, realmente você está certo. Ou falar, não, eu não concordo, siga o seu caminho, eu sigo o meu. Por quê? Aí é uma situação onde a pessoa está no mesmo patamar. Não tem como você dizer para ela fazer de outro jeito. Agora, se é um professor corrigindo o aluno, fala, não, isso aqui está errado. Eu sei do que eu estou fazendo, é assim, o certo é esse. E a correção para que você não faça mais errado. É um líder, não. O que foi decidido é que vai ser assim, e você não está fazendo. Então, ou você atende, né, aquilo que é necessário, ou você vai ser substituído. Então, é situações diferentes, né? Onde você tem alguns momentos em que é necessária a discordância para o bem geral. A discordância pode produzir um bem para a pessoa se ela tiver a humildade de aceitar. Ou se ela não aceitar, ela terá que ser cortada para o bem dos demais, para o bem do grupo. Que aí você vai ter que entender que o grupo é mais importante que o indivíduo. Então, muitas das vezes, a discordância vai trazer, às vezes, um desligamento, uma desunião, um corte, um desentendimento. Mas é necessário para o bem do grupo. Então, vamos fechar aqui, vamos para o intervalo, e aí, voltando, a gente encerra aqui nossa abordagem.